Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, não só para ir deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e corte do debate aí, né? Jogo aberto, Renata Fã, Denilson, Ronaldo, Chiques, Gabi, Capelani, todo mundo aí comentando sobre esse caso aí, né? Clima quente entre Gabigol, diretoria, Felipe Luiz e tudo no Flamengo, né? Vai repercutir tudo aí e vai falar informações novas. Então assista ao final e não perca nada sobre o Flamengo aqui. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Thiago Carvalho está aqui outra vez para atualizar essas informações, essa relação conturbada entre diretoria do Flamengo e Gabigol. E agora, hein, Thiago? Para quem não estava ainda assistindo ao programa, não estava acompanhando o jogo aberto, conta pra gente todos os detalhes. Que história é essa, hein? Isso aqui é o Mengão. Né, Renata? Boa tarde para você, boa tarde para a rapaziada, a todos que nos assistem. Bom, vou tentar resumir todos os fatos então, né? Depois do jogo que tornou o Flamengo pentacampeão da Copa do Brasil, como todos viram, Gabigol anunciou que não será mais jogador do Flamengo. Mas essa não foi a única declaração, ou pelo menos o único feito do Gabigol naquele dia que causou ruído dentro do clube. Já no intervalo, quando ele é substituído pelo Felipe Luiz para a entrada do Bruno Henrique, ele não gosta da substituição e ele diz algo no vestiário como: vocês estão de sacanagem em me tirarem do time? Essas são as aspas do Gabigol. Felipe Luiz não gostou da declaração, mas também não levou isso adiante, não falou sobre isso na coletiva de imprensa após o jogo, mas foi um dos questionamentos tanto do elenco quanto do Felipe Luiz em relação a essa atitude do Gabigol. Na volta ao Rio de Janeiro, o Flamengo faz uma festa oficial na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, com todos os jogadores do elenco, todos convidados, inclusive, é claro, o Gabigol. O Gabigol diz que não vai na festa, não comparece à festa e, em paralelo, na casa dele, ele faz um evento particular. Gabigol, inclusive, convidou os outros jogadores do Flamengo para participarem desse evento, mas os atletas preferiram não comparecer ao evento particular do Gabigol. Então, por conta de todos esses ruídos causados no último domingo, ontem à noite, no finalzinho da tarde, o Flamengo publica uma nota oficial dizendo que o Gabigol, então, está afastado, que ele não vai para a partida hoje contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Uma decisão da diretoria rubro-negra que visa a harmonia do elenco e a tranquilidade do trabalho do Felipe Luiz. Em seguida, o Gabigol já publica também uma nota oficial por parte da assessoria dele, dizendo que a decisão de não ser relacionado foi tomada unicamente e exclusivamente pela diretoria do Flamengo, que ele está à disposição do clube até o dia 31 de dezembro, que é quando se encerra o contrato do próprio Gabigol. E já que ele não vai poder estar dentro de campo, que então ele vai subir a rampa do Maracanã com a torcida e vai assistir ao jogo na arquibancada norte, que é a arquibancada tradicional da torcida do Flamengo. Portanto, a expectativa é de que o Gabigol hoje vá ao estádio, mas assistir ao jogo da arquibancada. Mais de 47 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada, portanto, já sabemos, teremos um estádio lotado. Cheguei cedo aqui na Gávea, conversei com vários torcedores que se dividem entre a opinião, muitos sempre gratos ao Gabigol pelo trabalho exercido, outros querendo já a saída do Gabigol, agradecendo pelo trabalho, mas achando que não há mais uma continuidade desse trabalho que seja condizente da permanência dele no clube. Portanto, logo mais teremos essa divisão. Flamengo em campo com taça da Copa do Brasil, Gabigol na arquibancada nos braços da nação. Renata. Que coisa, hein? Diferente, inusitado. Thiago, obrigada por trazer informações tão completas, fez um ótimo resumo aqui no nosso debate. Obrigada mesmo. Bom, quero falar com você sobre isso. Dedê, você já começou a falar sobre o Gabigol aqui, sim, já externou a opinião de que nem tudo é pró-Gabigol, né? Eu tava falando que o Gabigol ele nunca tem culpa de nada, né? Nunca é a culpa dele, né? O lance do doping não foi minha culpa. Isso. O protocolo dos caras erraram, chegaram no horário atrasado, não deu tempo, eu tava me preparando pra treinar. Aí a foto que vazou dele com a camisa do Corinthians. Tiraram a foto. Cara, tiraram a foto. Camisa nova. Camisa nova, linda, por sinal. Linda. Camisa preta, linda, isso é verdade. Mas não foi culpa dele, né? Teve uma... Aí o Felipe Luiz que comprou a briga do Gabigol, a verdade é essa, ele compra a briga do Gabigol, tenta resgatar o Gabigol. Que loucura. E aí, pelo que a gente acompanhou de ontem pra hoje, que foi divulgado aí, que ele dentro do vestiário, ele discutiu com o Felipe Luiz. Que loucura. Então, assim, ele nunca tem culpa de nada. Na Inter de Milão não deu certo porque o clube italiano era o culpado. Eu acho que a diretoria do Flamengo também conduziu... Portugal, a mesma coisa. Acho que a diretoria conduziu de uma forma também equivocada. A história do Gabigol tá aí, não vai ser apagada jamais, mas que poderia ser um final diferente do que está sendo agora, poderia. Agora, Sgarbi, tem vários pontos aí. A questão toda é que, tecnicamente, a temporada dele foi a pior dos últimos anos. Muito apagado. Ah, mas não era titular.
injustamente ou o Pedro não merecia ser titular também? Essa é a pergunta. Ah, mas quando entrou não fez gols. Por quê? Não sei, desmotivado, se sentindo deixado de lado pelo Tite, porque ele falou do Tite. Conquista a Copa do Brasil, o Flamengo, ele vai pro campo e ele vai lá e diz assim, eu tive um técnico que não me respeitou como jogador. E agora ele tem propostas, o Santos também quer contar com o futebol dele, o Cruzeiro tá na parada. E ele disse que hoje, já que ele foi afastado por uma indisciplina, que ele vai pra arquibancada e pronto. E provavelmente não foi culpa dele também. Então, pra mim são 2 pontos. Se ele realmente falou isso pro Felipe Luiz, que aí é uma especulação, né? Uma informação que trouxeram, aí é um erro gigantesco. O Gabriel tá totalmente errado de falar assim com um treinador e um cara que apostou nele. Concordo Dizem totalmente. que ele não se conformou de ser substituído pelo Bruno Henrique. Essa é a informação que eu tenho. E que foi uma excelente substituição, porque o gol do Flamengo sai de um passe do Bruno Henrique, que o jogo entrou... pedia isso. Exatamente, perfeito. Felipe Luiz acertou muito. Pra mim, a diretoria respeita o Gabigol em muitos momentos na temporada, inclusive agora, porque o Gabigol falou também da diretoria no final do título, e eles não aceitam crítica lá no Flamengo muitas vezes, né? Não aceitam crítica. A diretoria que não aceita que o jogador fale, que o jogador externe as situações. Pra mim, esse é um ponto também. Do Tite, pra mim, o Gabigol tá certinho no que ele fala sobre o Tite. Pra mim, o Gabigol foi desrespeitado no Flamengo. Porque quando o Tite, com todo respeito ao Carlinhos, que é um atleta profissional, claro, mas quando ele opta por colocar o Carlinhos e não o Gabigol, pra mim, nitidamente, por conta de um problema pessoal entre os dois, que existe, e que todo mundo sabe que existe, aí o Tite tá totalmente errado. Pra mim é um erro gigantesco e já foi noticiado que eles tiveram alguns problemas também de discussões. Gabizete. Não, Ronaldo, você que é Yurizete, você que é Yurizete. Você que fica na sua aí. Mas enfim, mas pra mim o Gabigol, claro, se ele fez isso com o Felipe Luiz, um erro gigantesco, só que é um cara que é muito triste ver um ídolo como o Gabigol, que é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, pra mim o segundo, ser tratado dessa forma no final do contrato, a conduzir esse final de carreira dele no Flamengo dessa forma. Pra mim é triste ver um ídolo sendo assim. No Corinthians também. No São Paulo também aceitaria, sabia? Se quiser, ele pode estar lá. Aí você vai ser Gabizete, bebê. Agora, eu acho que vale relembrar o que o próprio Gabigol disse aos microfones depois da conquista da Copa do Brasil, ainda no gramado da Arena MRV. De um treinador que não me respeitava como jogador. Claro que durante esses momentos eu nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível para mim. Mas sempre trabalhei, sempre busquei melhorar, sempre tentei mostrar para ele que eu poderia ajudar de alguma forma. É claro que quando o Felipe chegou, ele sabia que eu estava treinando, porque ele sempre acompanhava, a gente sempre conversava. E creio eu que esses 2 gols, esses jogos finais, foi o fruto do trabalho que eu fiz ano passado. Durante esses últimos anos, houve negociações, onde o presidente, a diretoria, na verdade, apertou minha mão, apertou a mão do meu pai. E depois acabou acontecendo coisas que realmente não gostei. Eu sempre soube as coisas pelo podcast, nunca soube pessoalmente. Durante esses anos, eu falei muito com o Marcos Braz, a gente conversou. Falei para ele da possibilidade de conversar sobre 2, 3 anos e nunca houve uma proposta do Flamengo. Então, depois de hoje, com esse título, eu não vou ficar no Flamengo, saio muito feliz. Aí, eu vou curtir esse momento até 31/12 desse ano. Até lá, sou jogador do Flamengo, agora eu quero curtir, aproveitar e me divertir bastante. Foi uma passagem incrível, eu amo todo mundo, amo muito os jogadores, a torcida, então agora eu vou aproveitar. O que me chamou a atenção é que na coletiva falaram, o Gabigol acabou de comunicar que não fica no Flamengo. O Felipe Luiz, sério? Ele falou isso? Falou. Aí entrevistaram o Gerson, ele falou? Falou. Entrevistaram o Wesley, é mesmo? Ele vai sair? O Wesley falou, mano do céu, vai sair. Então, ninguém... Bruno Henrique é a mesma coisa. Então, ele planejou, ficou na dele e planejou esse momento aí pra dar essa notícia. Mas aí você entende porque ele fez uma festa particular da conquista do título, convidou os atletas e os atletas não foram. Os atletas foram na festa do clube. Aí você entende por que Gabriel, terminando o jogo, ao dar o banho tradicional de gelo no treinador, diz ele que se... e não vai lá cumprimentar o treinador que resgatou ele na reta final. Eu discordo frontalmente e amavelmente do nosso Juvena, porque se na final... Isso é raro, hein? Se na final o tempo inocenta o Gabigol na disputa com o Tite, foi o que todo mundo disse, vejam só, olha só, o Tite não botava ele pra jogar, ele resolve. Talvez agora
o tempo esteja inocentando, ou na verdade não inocentando ninguém, mas na verdade entendendo que se o Tite não botava o Gabigol, Juvena, não era só porque o foi Tite tinha um eliminado da problema Libertadores. com o Gabigol. Não era só por isso. Você imagina que o comportamento interno do Gabriel, que não foi com o Felipe Luiz, que era amigo dele, jogador dele, que vira técnico dele, não foi adequado, você imagina com o Tite. E eu sempre disse aqui, Gabigol não está jogando, não é só por uma escolha do treinador, tem a anuência da direção. Então houve um conflito que agora veio tudo pra fora, por conta do jogador que soltou no ventilador. Discordo frontalmente do Chico também agora. Frontalmente. Não, porque o Tite ficou muito nítido do que ele fez de errado. Mas internamente. Tem um recadinho ali, rapidinho. Eu vou dar um recadinho, mas você vai. Já guarda essa réplica ou tréplica, o que seja. Garbi, o que você quer dizer olhando para Chico Garcia em relação ao Gabigol? Sem beijar, hein? Agora é direto, é papo reto. Não, é bem rapidinho, porque pra mim o Tite é incoerente. O Chico é incoerente quando ele fala sobre o Tite, porque tem um amor dele com o Tite, né? Isso é fato, isso é um fato. Só que você tem ódio contra o Tite. Não, porque o trabalho do Tite é muito ruim no Flamengo, não só com o Gabigol. Os jogadores não corriam pelo Tite, é muito nítido isso depois do título. O time com o Felipe Luiz em um jogo mudou totalmente. O trabalho dele foi péssimo. Eu tô falando a relação com o Gabigol. O Gabigol não mereceu. Pra mim tá errado. Pra mim não. Mereceu. Entre Carlinhos e Gabigol, você opta pelo Carlinhos, você está errado. Tecnicamente sim, mas existem outras coisas Chico, na gestão de grupo que você precisa E chegou na final, meteu 2 gols. Olha o que a diretoria tá fazendo com o Gabigol. Mas a diretoria do Flamengo é parâmetro pra falar sobre relação com o jogador? Você elogiou a diretoria do Flamengo várias vezes aqui no programa e você tá criticando. Pra mim é uma diretoria vencedora. Eu critiquei, você me bateu. É uma diretoria campeã. Você tá sendo incoerente na avaliação. É uma diretoria campeã. Eu critico eles aqui É uma diretoria campeã. E tomei muita pancada por isso, porque eles são amadores. E a forma que muita gente... Eu respeito. De Libertadores. A forma, não graças a eles. Porque quem pavimentou e quem organizou o Flamengo chama-se Eduardo Bandeira de Mello, que inclusive mudou pra melhor o Estatuto do Flamengo. O Gabigol pode fazer o que ele quiser, desde que ele faça de passar um pano gigantesco pro Gabigol. O Flamengo deu a chave do vestiário pro cara, que tem um caráter duvidoso, uma índole que você coloca em xeque a credibilidade. Baseado em quê? Baseado em tudo que a gente já viu. E o que a gente ouve no futebol. E o que a gente apura assim. Se você quer passar pano pra ele, você pode passar. Eu trago aqui um leque de panos pra você ficar passando o programa inteiro. É um jogador com uma índole... Mas não entra o caráter duvidoso. Tem caráter duvidoso sim. Tem caráter duvidoso sim. Não vem os assuntos no futebol que eles esticam, eles são intermináveis. Gabigol é um deles. E é impressionante como as opiniões são diferentes, não é? Sequência do jogo aberto será Gabigol? Parecer sobre o Gabigol. Parecer tranquilo, né? Parecer tranquilo. Pode resumir tudo e seguir. Eu não tenho rabo preso com ninguém, graças a Deus, e eu vou continuar com essa minha avaliação baseado em que o Sgar me perguntou no YouTube. Baseado em todos os acontecimentos da passagem do Gabigol pelo Flamengo. Ele tem uma tatuagem aqui, o predestinado. Pra mim é premeditado. Meu Jesus. Premeditado. Porque tudo que ele vem fazendo... E aí, ô Dedê, eu vou concordar até com o que a gente estava debatendo fora do ar. Eu acho que ele já foi, de caso pensado, depois do título da Copa do Brasil, começou a espinafrar todo mundo. E é um sujeito, na minha avaliação, com caráter duvidoso. Eu, pelo menos, penso dessa forma. E outra coisa, o custo-benefício do Gabigol, para quem o contratar, tá viajando nas ideias. 4 anos de contrato, com 3 milhões de reais por mês. Para um cara que acha que tem o rei na barriga, esse sujeito não merece uma oportunidade desse tamanho. Eu penso assim. Eu não acho que é uma comparação super igual ou justa, mas eu vou fazer mesmo assim. Há poucos dias, nós vimos o Marcelo, ídolo da história do Fluminense, colocar a mão no técnico, o técnico afasta ele que entraria em campo e no outro dia, a diretoria do Fluminense se reúne com o jogador, com seus procuradores e acabou o contrato, rescisão. O Gabigol passou por várias situações no Flamengo em que ele só não foi mandado embora ou só não foi deixado de lado porque ele é muito bom em campo, porque ele é ídolo e porque o que ele conquistou na história dele no Flamengo é muito pesado. Agora, se a gente fizer aquele famoso recorte do Chico Garcia para esse ano, a temporada dele, perto do que ele mesmo desenvolveu, é medíocre. Ano passado também. O Gabigol não fez nenhum gol na Copa do Brasil até a final. Nossa, mas o Gabigol fez os 2 gols na final. Claro, só que cada etapa de uma competição de mata-mata é importante. Se você não passar, você não chega na próxima. Então o Gabigol ele foi decisivo, mostrou que em finais realmente ele tem estrela. Agora, a temporada dele, a diretoria não pode ser tão massacrada no sentido de pensar, puxa, por esse ano o Gabigol merece 3 anos de contrato, salário aumentado. Então, é isso. Essa é a minha opinião, só isso. Pensando em termos práticos. Agora, que ele é ídolo, que ele tá na história, que ele vai ser sempre lembrado, isso ninguém vai apagar. Mas e ele não deve, todo mundo, né? E ele não deve colaborar para apagar isso, só que eu penso. Renovar ou não é uma opção, né, Rê? Você pode fazer essa conta do custo-benefício, vale a pena, se não vale.
Só que a forma que está sendo conduzida essa saída do Gabigol, segundo o maior ídolo da história... por causa dele. Não é só por causa dele. Não é só por causa dele. Não é só por causa dele. Um treinador que desrespeitava ele nitidamente, não colocava ele em campo. desrespeitou o treinador antes lá. O caminhão de som. Em 2019, o Gabigol desrespeitou o clube, o Gabigol desrespeitou a torcida, o Gabigol desrespeitou a camisa a ponto de perder a camisa 10. Ele desrespeitou absolutamente todo mundo. Exato. Mas há quem pense que o Gabigol é a vítima da história. Pelo amor de Deus. Não pode tocar no Gabigol. Quantos títulos deu pro Flamengo? Mas sozinho, futebol individual é coletivo. Não, mas naquela final de Libertadores... Aí pode fazer tudo o que Eu quiser. não tô falando que pode fazer tudo, só que o jeito que você fala, o Gabigol é mais um, não é mais um. Então você trata o Gabigol dessa forma, 2 anos fazendo o que ele faz, desrespeitando a instituição, a torcida, a camisa, o clube, e tá tudo certo. E metendo 2 gols numa final. Não. É que o Gabigol, todo mundo, pelo menos, estava acreditando que o acerto com o Cruzeiro já era sacramentado, e pode ser, é uma hipótese muito forte, mas tem mais gente na briga para contar com o futebol do Gabigol. E aí a gente fala do Marcelo Teixeira, que é o presidente do Santos. Ele deu uma entrevista ao canal Sport TV dizendo o seguinte: o Gabigol é uma situação nítida, conversamos com a família, temos aproximação grande, quisemos saber de que maneira seria o futuro dele, entendemos o caso, buscamos alternativas de parceiros para viabilizar uma proposta. Coisa linda. Já sabem os valores, as condições, o tempo de contrato. Aí, olha só, fizemos uma proposta a ele e ao pai. Eu conheço a família, conheço o Gabriel desde adolescente. Sei do caráter deles. Justamente Até por o saber, momento não me contratar. retornaram dizendo que irão para este ou aquele clube. Estamos aguardando a decisão. Justamente por conhecer o caráter, não deveria contratar. Eu sei que você gosta. Eu gosto do Marcelo Teixeira. É papo reto. Eu também gosto dele. Enquanto não assinar, mas ele jogou limpo aí o Marcelo Teixeira. Não, ele pretende, se der uma brecha... Ele jogou limpo, porque a gente, às vezes a gente ouve os presidentes falando assim, não tem proposta nenhuma não. Não tem nada, e já tá tudo certo. Não. Parabéns, Marcelo. Nós vamos tentar. Parabéns pela sinceridade. Muito bacana. Eu vou na mesma linha do Denilson. Parabéns ao presidente do Santos. É assim Muito que tem que legal. fazer. Além de você ter um planejamento pro ano que vem, você tem que contar com os melhores jogadores. É o caso do Gabigol. Parabéns ao presidente Marcelo Teixeira do Santos. Agora, você acha que o Flamengo vai perder muito com a saída Então, vou te do contar uma Gabigol? fofoca. Eu vou contar pra eles que esses caras não merecem. Por que não? Só eu que mereço? Eu vou contar pra você porque você é uma menina que estudou o ano todo, você passou de ano, você foi a The Best for One. Tem que marcar isso. Depois da Tree Competition. Faltou um título no futebol. Nem um título, meu Deus. Tava indo bem, pô. Ainda dá. Mas isso aí não quer dizer nada. Isso aí não quer dizer nada. Mas é um detalhe. Eu vou te contar uma fofoca, veio lá do Rio. Tá. A oposição pediu encarecidamente para o Gabigol esperar um pouco mais, porque eles gostariam de conversar com o Gabigol. Porque o Gabigol é o quê? O patrimônio do clube, porque ele está saindo de graça. E ele entendeu que o morador de virilha lá, o Marcos Braz. O Marcos Braz, desculpa. O Marcos Braz lá, ele não foi conversar, não foi no tete-a-tete com o cara. Então, a oposição, vendo essa brecha e entrando, tomando conta do que está acontecendo lá no Flamengo e valorizando a marca Flamengo, vai conversar com ele, porque a torcida quer o Gabigol. Já imaginou hoje ele na arquibancada, no meio da torcida do Flamengo? Claro. Eu tenho certeza que na hora que você agora. enxerga o Gabigol perto, todo mundo vai delirar. Eu não acho que terão críticas ou, enfim... Não sei. Mas é uma coisa interessante. Estou curiosa para ver esse momento aí. Chico Garcia. Vamos E lá. aí, estou curiosa para saber o que você vai contar. Muita coisa acontecendo lá no Galo. E se a gente vira para o Gabigol também, hein? Vamos para uma linha do tempo dos casos de indisciplina, de toda a confusão que envolve o nome do Gabriel, tá? Ele foi, então, titular na final contra o Atlético. E aí, no segundo jogo, né, ele demonstrou irritação com a substituição no intervalo e se afastou do grupo. Durante as orientações do Felipe Luiz, tudo que a Roberta também trouxe pra gente, tá? As apurações do Pedro Ivo Almeida. Comemorou o título um pouquinho mais isolado do grupo ali no pódio, foi pro vestiário mais cedo e evitou muitas interações, não participou ali daquele momento do banho de gelo com o Felipe Luiz, ele foi chamado e não quis, enfim, ainda disse, quero que se... não posso falar. Faltou a festa oficial do título e promoveu, então, uma festa própria e, com isso, foi afastado do time pela diretoria. O Flamengo soltou uma nota explicando, e logo depois o Gabriel soltou uma nota também dizendo que estava à disposição e que era questão da diretoria. Postou a foto abraçando o Felipe Luiz. Felipe Luiz. Né? O que vocês acharam dessa posição? Bom dia aí para vocês dois, né? O que você achou, Mário Marra, desse afastamento? O Flamengo agiu certo ou não? Eu não estou lá dentro, né? Mas pelo que eu li na nota, pelo que escreveu o Pedro, é uma questão de saúde do ambiente. O Gabigol,
Ele teve uma nova oportunidade com o Felipe Luiz. A diretoria está bancando o Felipe Luiz, está dando moral para o Felipe Luiz. E entendeu a direção que o pacote não estava mais valendo a pena. Para a saúde da permanência do Felipe Luiz, que já chega ganhando título, que chega mudando o time, que chega mudando um trabalho, a melhor coisa, entende a direção, é aproveitar a oportunidade e falar, olha, não queremos mais. Mas não é importante o Felipe Luiz também endossar isso? Então, porque ontem a narrativa era, o Felipe Luiz vai para a coletiva, elogia o Gabi, beija o Gabi, eles se abraçam. O nome do Felipe Luiz também está envolvido no que também é um pedido dele. Eu concordo plenamente com você. Por isso eu até comecei assim, dentro do que a gente sabe, né? Dentro do que a gente, porque aí a gente fica naquela também, assim, de falar uma coisa que é tipo o pênalti que você não viu e aparece depois a imagem mostrando que puxou a camisa e tal. Das informações que a gente tem até agora, o Felipe concorda. E foi até pro bem do Felipe esse afastamento. Mas eu quero ver mais. Eu estou ansioso para hoje, né? Eu acho que... Deve ter a entrevista também do Felipe. Coletiva pós-jogo. Não tem a menor dúvida que essa pergunta vai estar lá. Antes do jogo, pós-jogo, não tem a menor dúvida. Você concorda com o movimento da diretoria? Ou você acha que é mais uma queda de braço de ego entre falou de mim, eu te tiro, ou realmente tem um problema? Porque a gente fica também preso nessa guerra de narrativas, né? Sim. Não dá pra saber quem tá certo e quem tá errado. Assim, eu não acho que o Gabi é fácil. Tem uma coisa, desculpa, Prates, até, mas é o seguinte... E o Prates é entretenimento, hein? Muito, muito. Por isso que eu gosto também. Daquela lista toda ali, pra mim, nada daquilo é motivo. E a gente confia na informação, mas a gente não viu. Agora, Você acha que é do jogo, assim? Não foi no banho de gelo. Mas o copo transbordou agora, Bruno. Porque esse copo já está cheio há muito tempo. Ele transbordou agora porque o Gabriel vai embora, a diretoria que está aí vai sair. Então também agora para todo mundo, entre aspas, fica mais fácil para fazer. Claro. Não, mas é que assim, para mim é o seguinte, a gente viu o Gabigol fazer algo muito pior. Em rede nacional, ele chamou o presidente do clube de mau caráter. Gente, em nenhum lugar do mundo isso seria aceito. Em nenhuma empresa. Tenta fazer isso na sua empresa. Fala assim, Mari, faz o seguinte, É melhor evitar. Não, Mari, faz o seguinte, vamos lá, Mariana Spinelli. Vai. No dia 9 de dezembro tem o prêmio ESPN Bola de Prata Aposta Ganha. Vai terminar o prêmio, você vai subir no palco, que é o momento que tá todo mundo assistindo, como foi a entrega da taça ali pro Flamengo. Tô me preparando, ganhando coragem. Aí você vai pegar ali o microfone e vai falar assim, gente, o prêmio foi lindo, foi muito legal, mas eu não vou mais ficar nessa emissora porque o presidente não tem caráter. Você acha que no dia seguinte você vai estar sentado aí? Não, óbvio que não. É óbvio, então nem tem essa discussão. É claro que o Flamengo fez certo. Mas aí é briga de ego. Não é briga de ego, porque não é o Landim, é o cargo que ele ocupa, é o presidente. O Gabigol, quando tenta passar por cima do presidente do clube, ou ele está desrespeitando o presidente da instituição, ele está se colocando acima do clube. Mas convenhamos que para chegar a esse ponto, Bruno... O Gabigol não é maior que o Flamengo. Sim. Mas convenhamos que para chegar a esse ponto, algumas coisas aconteceram antes. A falta de enxergar limite. Ou de liberdade, ou falta de limite, porque o que está se passando agora é um Gabriel indomável. Isso. E ninguém segura, ninguém suporta o Gabriel. Mas se o presidente for aceitar que alguém em rede, na TV Globo, o chame de mau caráter, ele não fizer nada, aí ele perde completamente o Mas sejamos honestos que, assim, o Gabigol, em momento, parece que ele guardou 2 temporadas. Porque o Marcos Braz falou dele, muita gente falou em nome dele, sobre o comportamento dele, do jeito dele, assim, muita gente falou sobre o Gabigol e o Gabigol não falou nada. Só que ele guardou exatamente para esse momento, para abrir a boca também. Sim. E o Gabriel dos últimos 2 anos... é o Gabriel do primeiro jogo da final do Maracanã, né? Era um Gabriel que estava em baixa, não jogou também com outros treinadores, além do Tite, ou quando jogou, pouco contribuiu. Agora, chega uma final de campeonato, ele faz 2 gols. Ele é um ídolo do clube, ele tem história e ele, obviamente, está saindo como um campeão decisivo em uma final. Né? Eu estou com a Mari, que a impressão que ele ficou guardando muita coisa, com uma diretoria que também se aproveita de holofotes para também, muitas vezes, aparecer além da conta. E aí chegou meio que, olha, agora vai ser a minha vingança, vai ser minha resposta final, vou embora. É um final de ciclo para ele, é um final de ciclo para quem está na diretoria também. O diretor de futebol não vai ser o mesmo, o presidente vai ser outro a partir do final do ano. Então, é um final de ciclo
traumático para todas as partes aí, mas em relação à importância de cada um para o clube, não dá para comparar o Gabriel aos outros. O Gabriel é um ídolo do Flamengo, o jogador é geralmente muito mais importante que o dirigente, é quem entra, quem vai fazer gol, quem... Mas ele não pode se achar mais importante. Isso eu concordo com você. Não existe. Isso eu concordo com você, Bruno. Mas a impressão é que ele chegou a esse ponto por quê? Eu acho que tem que se saber o motivo que levou a isso. Gabriel não foi no último mês que ele falou o seguinte, não, agora eu vou ser indomável, incontrolável, ninguém vai me segurar, vou fazer o que eu quero. Coragem, né? Porque pra mim, por exemplo, que o Gabi não é fácil, a gente sabe. Não é uma novidade que é isso. A gente não descobriu nesse mês também que existe ego, que existe... enfim, dificuldades no relacionamento. Que jogador de futebol, no geral, também, e vive num mundo que é muito mimado, que é muito difícil. Claro, muito bajulado. Você tem que entrar muito no jogo pra conseguir fazer a coisa funcionar. Claro. Mas eu acho que agora também o Gabi ele chegou num ponto que ele é um marqueteiro que o torcedor gosta. Nossa, nisso ele é maravilhoso. Porque ele chegou num ponto que é assim, eu já vou sair. Então ele vai lá e rebate a diretoria. Tô nem aí, já vou embora. Vou pra torcida. Vou pra torcida. A torcida aclama. Só que agora tem jogadores envolvidos e Felipe Luiz, que é a harmonia do ambiente, que os jogadores mesmo já não aguentavam. O cara que apostou nele, né? E o Felipe Luiz, que é o técnico. É verdade. Só que agora também, pro Felipe Luiz ir pra uma coletiva e falar mal do Gabigol é muito difícil, porque ele tem a torcida toda. E o Felipe é um cara que eu acho que ele evitaria ao máximo isso. Outro jogador pode até estar no vestiário assim, cara, o Gabigol é um mala. Não vai Fala isso publicamente. Não. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal, né? E vimos essa confusão aí gerada aí por Gabigol, né? Ele poderia ter evitado isso, nós sabemos disso, né? Ele poderia ter deixado essa poeira passar aí, né? Deixava pra falar isso no último jogo, né? Ele jogava esses últimos 5, 6 jogos aí pelo Flamengo, pelo Brasileirão. E depois, né? Ele falava, né? Que tava deixando adeus ao Flamengo, que não ia jogar mais lá, né? Podia criticar a diretoria, né, que ele também poderia estar certo, mas aí ele mesmo se queimou, porque ele vai ficar fora de vários jogos até o final do ano. Eu acredito que talvez nem jogue mais, porque ele está querendo confrontar a diretoria, e a diretoria, né, que manda, né? Então ele está se queimando, né? E ele está tendo um final melancólico aí, sua saída, né? Como um jogador, um dos maiores ídolos aí do Flamengo, né? Só abaixo de Zico. Então, com certeza aí ele tá muito triste com tudo que ele fez. Eu acredito que ele vai se arrepender amargamente depois. E não acredito que Gabigol, mesmo indo pro Cruzeiro, depois ele ainda volta pro Flamengo para encerrar sua carreira, fazer uma despedida aí verdadeira, como aconteceu com outros jogadores, né? Então, ele deve estar de cabeça quente, né? Porque ele passou muita coisa esse ano, de princípio, né? Por erro dele mesmo, né? Que foi o caso do doping, caso da camisa do Corinthians. Então foi erro que ele mesmo cometeu, né? Então ele não pode só criticar a diretoria, porque esses erros aí, né, até prejudicaram o Flamengo, porque ele ficou fora de alguns jogos, né, por causa do doping, e isso veio prejudicando o Flamengo, sim. Então essa é a minha opinião. Qual a sua opinião, torcedor? Deixa um comentário pra gente aqui. Se você concorda, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.